Muito bem, hoje nós recebemos o gastroenterologista Dr. Glaucio Nóbrega para falar de um mal que atinge muitas pessoas, o refluxo, uma doença que muita gente nem sabe que tem. E você, claro, como sempre, vai poder participar dessa conversa fazendo suas perguntas por telefone. Dr. Glaucio, seja muito bem-vindo. Satisfação recebê-lo aqui no Cidade Alerta Paraíba. Aí, olha só, uma pergunta frequente antes até de abrir os telefones. Você já pode ligar para a gente, 3216-5115. Efetivamente, Dr. Glaucio, o que é o refluxo? Boa noite, Gilmar. Boa noite ao nosso telespectador. O refluxo, Gilmar, na realidade, é uma doença extremamente comum, frequente no nosso consultório, no dia a dia. Sim. Afeta 1 em cada 5 pessoas e muitos têm e não sabem que tem a doença do refluxo. Ou seja, estima-se aproximadamente de 25 a 40 milhões de brasileiros. É o que mais a gente vê no nosso consultório. E o refluxo nada mais é do que o retorno anormal do suco gástrico para o esôfago. Todos nós temos normalmente esse refluxo, que é o que a gente chama de refluxo fisiológico. O nosso telespectador que está nos assistindo agora, você, nós podemos estar tendo um refluxo, não é regurgitação. Regurgitação é quando o suco gástrico retorna demais. Então, nós temos normalmente esse refluxo, o suco gástrico volta e o esôfago devolve para o estômago. Quando volta mais do que o esôfago consegue devolver, é o que a gente chama doença do refluxo gastroesofágico. Muito bem. Temos aqui uma animação, né, que o senhor trouxe para a gente, para explicar mais ou menos aí como é que funciona esse tão conhecido refluxo. Aqui nós temos o esôfago, o estômago e o suco gástrico aqui. Quando conforme eu mencionei, esse suco gástrico volta um pouquinho até aqui o esôfago e o esôfago devolve para o estômago. Quando esse líquido volta demais, é o que a gente chama de doença do refluxo, com todo o seu leque de manifestações. As mais comuns são azia e regurgitação, mas o paciente pode ter a doença do refluxo, Gilmar, e não ter azia e regurgitação. Tem outras manifestações. Entendi. Doutor Glaucio, seu Ari está no telefone e quer fazer uma pergunta. Boa noite, seu Ari. Boa noite. Uma dúvida que eu tenho, às vezes, quando eu me alimento, tanto no almoço como na janta, aí dá uma ânsia de vômito. Eu vomito toda a refeição. Isso é do refluxo ou é algum outro problema mais complexo? Bom, Ari, nós temos que ver se o senhor está tendo refluxo, uma regurgitação ou vômito. O vômito, geralmente, ele é precedido de algumas náuseas, aquele mal-estar, aquele enjoo. Agora, se o senhor come e logo após as refeições o senhor golfa, às vezes tem até uma hérnia de hiato, que é quando o estômago sai um pouquinho da posição. Então, isso aí, na realidade, o senhor vai precisar ir ao médico para a gente ver, porque vômito é diferente de refluxo. O vômito, a regurgitação é uma das manifestações, mas o vômito, geralmente, se o senhor tiver náuseas, aqueles enjoos, pode ter um sintoma, é um sintoma que requer uma investigação melhor. Então, eu recomendo o senhor procurar um médico. Ok, doutor Glaucio, você falou em hérnia de hiato, o Fidelis, ele deixou a pergunta na rede social dizendo o seguinte, se ele tem refluxo, isso é em função de hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? E responde o Fidelis aí que ele não sabe do que se trata. Então, Fidelis, imagine você que nós temos um músculo que divide a gente no meio, que é o diafragma. Do músculo para cima, tórax, do músculo para baixo, abdômen. O estômago, Gilmar, ele está no abdômen. Quando ele desliza para o tórax, é o que a gente chama hérnia de hiato por deslizamento. E a hérnia, Gilmar, é um fator anatômico facilitador do refluxo. Ou seja, quem tem refluxo e tem também a hérnia, geralmente o esôfago ele está bem mais irritado, está bem mais inflamado. Mas não é obrigado, você pode ter refluxo sem ter hérnia. Ok, quem está conosco também é o seu, me ajuda aí, Juliana, agora esqueci, seu Valmir. Boa noite, seu Valmir, fica à vontade. Boa noite, Gilmar. E boa noite, doutor. Eu queria fazer uma pergunta, porque às vezes eu acordo de manhã com um amargor na boca, se seria refluxo. Exatamente, Valmir. Essa é uma das manifestações da doença do refluxo. Eu recebo normalmente paciente além da gastroenterologia, nós podemos ter manifestações em 4 outras áreas na medicina. Eu recebo, por exemplo, paciente do dentista com desgaste no esmalte dentário, aftas de repetição, mau hálito, ou seja, é como se o ácido subisse e queimasse aqui. Então, essa sensação de boca ardente poderá ser efetivamente secundária à doença do refluxo. Mas eu recebo pacientes de outras 3 áreas, do pneumologista, do cardiologista e do otorrino. Por exemplo, aquelas faringites de repetição que o paciente vive constantemente com a garganta inflamada, rouquidão, pigarro, dor de ouvido, dor no peito,
poderão ser realmente sintomas da doença do refluxo. Doutor Glaucio, não sei se o senhor já respondeu antecipadamente, mas minha pergunta seria essa, exatamente. Quais são os principais e os mais simples sintomas que já podem indicar uma doença de refluxo? Azia e regurgitação. A azia o que é? Aquela sensação de queimação subindo, que sai aqui do estômago, vem até aqui para cima e às vezes, conforme eu relatei, poderá afetar aqui e às vezes ir até para o pulmão. Então, o paciente que tem azia, que ele gofa, que ele come, que às vezes tem um sintoma bem preocupante, que é quando o paciente acorda de madrugada, sim, sufocado. Ele come muito, chega tarde da noite, e aí ele come bastante e depois vai se deitar. E aí o estômago fica no mesmo nível do esôfago, só que o estômago repleto. Então ele volta, aquela comida retorna e ele acorda de madrugada com uma sensação extremamente desagradável, que é como se ele estivesse se afogando, sufocando nas próprias secreções no seco. Então, quem já teve isso sabe o que eu estou falando, mas que é o que a gente chama de sufocação noturna, mas as queixas mais comuns são azia e regurgitação. Lembrando que o paciente poderá não ter nenhuma dessas manifestações e ter a doença do refluxo, com aquelas outras manifestações que a gente conversou anteriormente. Tosse, por exemplo, pode ser um sinal de refluxo? Extremamente comum, tosse seca. E aí ele diz, doutor, após as refeições, quando eu almoço, eu como, tuço muito, pigarreio. E às vezes, João, é interessante, porque o refluxo poderá dar sinusite. E às vezes o paciente tem o que a gente chama que é um gotejamento pós-nasal. Escorre aquela secreção lá e ele fica sempre pigarreando e termina tendo problema de corda vocal. Mas a tosse poderá realmente ser um dos sintomas, um dos sinais da doença do refluxo. Secreção na garganta também pode ser refluxo? Essa é uma sensação que a gente chama globos faringeus. Antigamente dizia que era globos histéricos, porque as pessoas que diziam isso, olha, isso não é nada, isso é da sua cabeça, mas é uma sensação extremamente comum, que o paciente ele refere como um pigarro, como uma secreção presa na garganta, o bichinho do né? Então aquilo realmente pode ser um dos sintomas do refluxo. Ok, quem está conosco, doutor Glaucio, é a dona Carolina. Boa noite, dona Carolina, fica à vontade. Boa noite, doutor. Eu tenho uma pergunta a fazer ao doutor. Doutor, eu tive uma gravidez tubária, tem mais ou menos uns 40 dias. E após isso acontecido, à noite, principalmente, por volta de 3 horas da manhã, parece que ser uma coisa até pontual, aumenta muito a minha salivação, demais até, que eu chego a acordar com esse aumento de salivação. Isso tem alguma coisa que conciliado com refluxo? Pode sim. A salivação é um dos sintomas da doença do refluxo. Naturalmente que a gente tem que ver se há algum outro problema que possa estar induzindo a essa sua manifestação. Mas uma das manifestações no nosso consultório que o paciente apresenta, ele dizer que está salivando muito. Realmente a senhora pode ser portadora da doença do refluxo, mas, repito, tem que ir para o médico. Doutor Glaucio, quais são as maneiras de tratar o refluxo mais frequentes, mais simples, mais tradicionais? A gente sempre, quando conversa com o paciente, a gente divide no mesmo momento, mas tem aquelas orientações dietéticas e as medicações. Em relação à dieta, a gente até conversou alguma coisa aqui, mas, por exemplo, eu sempre peço ao paciente, em primeiro lugar, para emagrecer, refluxo é inimigo de peso, com a nutricionista, naturalmente, mas eu peço para alguns alimentos que o paciente ele diz que quando... a gente respeita muito o cardápio do paciente, mas a gente pede para evitar alguns alimentos que sabidamente vão levar ao refluxo. Frutas ácidas, tomar muito líquido durante as refeições, frituras, comidas gordurosas. Tem aquelas recomendações que eu também peço, não se deitar após as refeições, comer devagar, mastigar bem os alimentos, lembrar que o estômago não mastiga. E alguns pacientes dizem, mas eu não consigo comer devagar. E uma dica que eu dou, a cada 2 porções, repousar o talher junto ao prato. Desligar celular e na hora da refeição, é a refeição. Comer devagar, mastigar bem os alimentos. E a refeição do final do dia, Gilmar, tem que ser uma refeição cedo. Leve. Porque senão também. ele come muito, 9, 10 horas da noite, e às vezes bebe alguma coisa para relaxar, teve um dia difícil, sabidamente. Com certeza esse paciente terá uma noite de sono que não vai ser agradável. Então, evitar o excesso de doces, corrigir o peso, mastigar bem os alimentos, repito, isso é importante. E tem as medicações, que com as medicações hoje o paciente com 2, 3 dias ele está sem queixas. Mas a doença do refluxo é uma doença crônica. Às vezes o paciente tem que tomar remédio um bom tempo. Ok, quem está conosco também, doutor Glaucio, é a dona Luzia Soares de Mamaguape. Boa noite, dona Luzia. Boa noite. É uma satisfação grande poder alcançar essa ligação.
Eu gostaria, por gentileza, doutor, se o senhor me poderia tirar alguma dúvida. Eu tenho hérnia de hiato e hiato por deslizamento, tenho estase gástrica e tenho gastrite anatematosa leve de antro. Isso tem causado para mim, além o refluxo sobe e eu fico sufocada como se tivesse de que vomitar aquele líquido que está subindo. Eu tomo pantoprazol e melitos, mas não me serve. E onde é o seu escritório ou o seu consultório e como a gente deve tratar se esse medicamento tão simples, se ele pode resolver ou eu preciso de outro medicamento? Então, senhora, a senhora precisa de um bom diagnóstico. Se a medicação que a senhora está tomando não está servindo, das duas, uma, ou o diagnóstico não está adequado, ou então a medicação não está adequada. A estase gástrica, conforme a senhora mencionou, é o estômago que não esvazia, é o estômago que ele fica com alimentos ainda um bom tempo, e isso facilita o refluxo. A gastrite anatematosa é um termo que a medicina utiliza para dizer o estômago avermelhado. A hérnia de hiato, conforme a gente conversou aqui, facilita o seu refluxo. Se a senhora estiver acima do peso, perder peso. Mas aí eu acho que a senhora seria bom rever, conversar com o seu gastroenterologista para rever esse diagnóstico e ajustar a dose. Às vezes apenas um ajuste da sua medicação poderá resolver o seu problema. Ok, doutor Glaucio, muito obrigado, né? Muitas perguntas vão ficar pendentes em função do nosso tempo aqui. Realmente a sua presença aqui foi de um sucesso total. Afinal de contas, como você mesmo falou aí, o refluxo o que? São 45 milhões? 25 a 40 milhões de brasileiros que tem. Ô, Gel, por favor, traga aí o livro do doutor Glaucio. A gente não pode perder a oportunidade de mostrar essa obra que ele traz aqui, tratando justamente disso. Pode mostrar o livro? Enquadra aqui, Sérgio, por favor. Esse livro aqui realmente... Tá bom? Pronto. Fala um pouquinho do livro, doutor Glaucio. Esse livro, eu decidi escrever, esse livro foi voltado para o paciente, Sim. onde eu falo sobre tudo do refluxo, de A a Z, conforme eu mencionei. De uma maneira bem didática, né? Exatamente, com a linguagem do jeito que eu converso no consultório. Eu decidi escrever pelo seguinte, a simples razão. Eu digo, olha, de tanto eu explicar isso para o paciente, eu vou colocar isso numa linguagem acessível para o paciente entender. Inclusive, a preocupação hoje muito comum no nosso consultório, que é o omeprazol dá esquecimento, dá Alzheimer, dá câncer. Tem um livro sobre isso aí. Explica tudo. Tem o refluxo no sono, refluxo na criança, na gravidez, câncer e refluxo, que os pacientes se preocupam muito. E eu sempre digo que o paciente só tem câncer relacionado ao refluxo se ele não se cuidar. Porque a natureza avisa antes de qualquer complicação. Então, é um livro voltado para o paciente. Então tá aqui, né? Eu tenho a doença do refluxo gastroesofágico. E agora? Dicas e orientações importantes para o paciente. Doutor Glaucio Nóbrega é o autor. Doutor Glaucio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Deixa eu repetir, muitas perguntas aí estão aí esperando, mas infelizmente, em função do tempo, não tem como a gente responder hoje. Mas vamos já marcar um próximo encontro, quem sabe, para o senhor continuar falando sobre isso aqui, afeta de 25 a 40 milhões de brasileiros. Então, eu que agradeço o noite, convite, cumprimentar o nosso telespectador, e eu vou deixar o livro aqui oferecido àqueles que participaram, e aí a produção, no caso, vocês fazem um sorteio para... Tá certo, tá bom. Vou combinar então com a minha editora, a Juliana Bandeira. Doutor Glaucio, boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.